Bom, bom dia a todas. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Né? Bem-vindas aí a mais um seminário do Comeps, né? O evento é os Seminários Científicos do Comeps. Essa é a quarta apresentação e hoje a gente tem o prazer aí de contar com nossa colega Cibele, grande amiga. Eu tenho satisfação em apresentá-la, Cibes, nesse seminário. Então, a Cibele cursou Biologia de Desenvolvimento na Alemanha, concluiu um curso e diploma prático que é correspondente ao mestrado no Brasil, com ênfase em desenvolvimento, em embriologia. Concluiu doutorado em Biologia Geral, também lá na Alemanha, em 1997, e pós-doutorado em Biologia do Desenvolvimento em 2004, na Universidade de São Paulo. E também um segundo pós-doutorado em microbiologia, mais recentemente, em 2020, na Espanha. Atualmente é professora da UFRB, é professora associada, participa de 2 programas de pós-graduação, um de Ciências Agrárias, na UFRB, e programa de pós-graduação acadêmico em Tecnologias em Saúde, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, como professora colaboradora. Tem experiência na área de Biologia do Desenvolvimento, doenças crônicas e virologia, inclusive com a publicação de vários trabalhos, capítulos de livros e também livros nessas áreas de pesquisa. Atua como docente em cursos da área da saúde e é membro do Núcleo Docente Estruturante do BIS e de Medicina e do Colegiado de Medicina da UFRB. Então, Cibele, fique à vontade, vai apresentar um pouco do laboratório a qual ela vem liderando, e esse laboratório faz parte da estrutura do Comeps. E seja bem-vinda aí, fique à vontade na sua apresentação. Depois a gente vai fazer um debate. Quem quiser já ir colocando coisa no chat, fique à vontade. Questões e até um bate-papo, né? Nós estamos com um número reduzido de pessoas, a gente pode ir fazendo um bate-papo aí. Ok. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada pelo convite e apresentação. Só que eu acho que eu não corrigi no meu currículo, eu não faço mais parte do Colegiado de Medicina, mas do NDS, tá? Eu tenho que corrigir isso lá. Mas certo. Então tá, gente. Então, boa tarde, a Valéria e a Helene. Hoje a gente está, assim, numa rodinha particular aqui. Como eu falei para o Leandro antes, a gente tem muitas atividades no dia 4 de hoje, né? No dia de hoje, mas eu gostaria, então, de fazer a apresentação conforme previsto, tá? A minha proposta foi apresentar... Uai, por que não está indo? Foi apresentar... Mas eu queria pôr tela cheia, sabe? Veja o modo de apresentação agora. Aí. Isso. Então, eu queria apresentar o laboratório, do qual eu estou agora à frente da coordenação, que é o LACTS, né? E falar um pouquinho das possibilidades de trabalho entre outros docentes, entre outros centros, outras universidades. O LACTS é o Laboratório de Ciências e Tecnologias da Saúde, e atualmente eu estou como coordenadora e nós temos como colaboradores o professor Marcelo Biondaro Góes e a professora Sônia Maria Oliveira Cavalcante Marinho. Mas também a gente tem outros professores que utilizam e têm acesso aqui aos equipamentos deste laboratório, tá? O laboratório hoje está montado desta forma. A gente tem, então, aqui geladeira, freezer, os aparelhos que nós necessitamos para fazer as nossas análises básicas no que é direcionado este laboratório, tá? Bem, dá para ver aqui que a gente tem um processador histológico, um micróton, uma capela onde a gente faz as colorações de lâminas histológicas. Aqui nós temos locais para montagem de blocos, para a histologia, o professor Marcelo aqui, e temos alguns microscópios onde a gente faz as análises das lâminas produzidas sob diferentes colorações e analisamos aí diferentes aspectos dentro da morfologia e de diferentes espécimes e classes de animais, certo?
Bem, o laboratório, na realidade, que hoje está todo aqui montado no Lactes, ele foi se montando gradualmente e a gente tinha todos esses aparelhos aqui, que a gente vê aqui agora, espalhados quase por todos os CCS, em 2 ou 3 laboratórios, porque antigamente o laboratório de Ciências e Tecnologias da Saúde, ele era principalmente utilizado para fazer os cortes histológicos e o processamento, ou seja, dissecação de ratos e processamento e montagem das lâminas. Então, não tinha muito espaço para que a gente colocasse tudo que a gente tinha, e aí a gente foi adequando em colaboração com o Laboratório de Química. Então, uma época, alguns desses aparelhos ficaram no Laboratório de Química, que está ali no Sanutri, sob a coordenação do professor Fábio. Um outro momento, a gente teve esse laboratório junto com o Laboratório de Genética, no Laboratório de Fisiologia e Farmacologia, a gente tinha muitos aparelhos lá. O Laboratório de Microbiologia também nos cedia alguns aparelhos e locais para guardar as amostras, bancadas e até material de consumo, muitas vezes, que a gente precisava. Utilizamos também o laboratório de parasitologia, principalmente para a aquisição das fotomicrografias, que a gente tem um microscópio lá com uma câmara acoplada, e quando a gente não utilizava o laboratório de parasitologia, a gente utilizava os laboratórios de aulas do CCS, que também tem câmeras acopladas, ou seja, são 2 microscópios que a gente tem essas câmeras. E o Lipage 2, no laboratório de parasitologia, claro, sob a coordenação da professora Ana Moreno, de micro, Isabela, Valéria, Fernanda e Ricardo. Fisiologia e farmacologia, quem estava à frente era o professor Leandro e o professor Luiz Fávero, que nos cedeu durante um tempo esse espaço para que a gente pudesse colocar muitos desses aparelhos quando o laboratório de química já não tinha mais espaço para o que a gente tinha aí adquirido. E o Lipage, que é o laboratório sob a coordenação do professor Marcílio, também tem e teve, num determinado momento, alguns dos nossos aparelhos. Hoje a gente tem essa estrutura e a gente conseguiu colocar aqui todos esses aparelhos que a gente hoje utiliza, mas a gente também utiliza aparelhos de outros laboratórios, como banho-maria, espectrofotômetro, para fazer algumas análises bioquímicas de alguns projetos, a gente utiliza o laboratório de química, de microbiologia, a gente utiliza ainda o laboratório de parasitologia para fazer as microfotografias, as fotomicrografias, porque aqui a gente pode fazer as análises, mas a gente ainda não tem um microscópio com uma câmera fotográfica acoplada, o que a gente está tentando adquirir agora. Então, é um laboratório que foi criado gradualmente e com o auxílio de vários outros laboratórios dentro aqui do CCS. Tá? Eu agradeço desde já a todos aqueles que nos auxiliaram, nos acolheram, nos vários momentos aí de diferentes tipos de pesquisas que a gente estava fazendo. Esse Lactes, ou Laboratório, né, de Ciências e Tecnologias da Saúde, ele esteve sob a coordenação do professor Fulvio Borges Miguel durante um tempo, e alguns projetos, principalmente relacionados com avaliação do potencial osteogênico, defeitos ósseos, desenvolvimento de biomateriais com animais modelos, que eram aqui desenvolvidos em colaboração com a Universidade Federal da Bahia, a Escola Baiana de Medicina e até o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, tá certo? Existe aqui este projeto que eu coloco aqui em destaque, que foi o primeiro projeto que a gente participou, depois, claro, da construção do FINEP em 2011, e a gente começou a montar o Lactes, né? Então, aqui a gente conseguiu a geladeira, a gente conseguiu o freezer, a gente conseguiu o micrótomo, nós conseguimos microscópios, sabe? Então, foi assim a base do início da montagem desse Lactes, através desse projeto, que teve a colaboração de muitos professores aqui do CCS, né, que vocês conhecem, como estão vendo aqui, e também professores da UFBA, certo? Alguns estudantes também participaram aí deste projeto. À frente, quando o professor Fulvio ainda estava à frente, tivemos vários outros projetos, como implantação de biovidros em defeito ósseo crítico, avaliação do potencial osteogênico, para verificação de reparo ósseo.
avaliação ou reparo de tecido ósseo com suplemento, com diversos tipos de suplementos, tá? E até o desenvolvimento de nanobiomateriais para o tratamento de lesões ósseas, ou seja, no Lactes eram feitas principalmente as dissecações dos animais, os animais não ficavam aqui, como a gente não tem biotério, os animais sempre ficavam no biotério de Feira de Santana ou da própria UFBA, e aí a gente trazia para cá para fazer a dissecação e para fazer a manufaturação das lâminas histológicas para posteriores análises, certo? O professor Fúvio continua com essa linha de pesquisa, mas como a gente sabe, ele está agora na UFBA e vai continuar com essa linha, tá? Bom, além desse projeto, que tem muito a ver com o estudo de reparo ósseo, né, desenvolvimento aí do próprio tecido sob diversas condições, a gente também tem esse estudo de bioindicadores e biomodeladores para avaliação dos impactos ambientais por metais pesados, que foi desenvolvido também em conjunto com vários professores aqui do CCS, que buscava, então, rastros de contaminação e degradação ambiental através da análise de bioindicadores, tá? Então, aqui a gente fez algumas análises bioquímicas, como quantificação proteica, quantificação de glicose, e também fizemos análises histológicas, onde a gente utilizava, então, todo esse aparato que hoje está aqui no Lactes. No caso deste projeto, a gente fez a histopatologia das brânquias e dos órgãos reprodutores, como aqui está demonstrado, do caranguejo-uçá, que o caranguejo ele é utilizado como bioindicador da condição ambiental onde ele está submetido, e a gente pôde, então, utilizar esse laboratório para as análises e construção aí das lâminas e do material que foi analisado. Eu não vou me deter muito aos resultados, se vocês tiverem interesse, a gente pode até discutir isso depois, porque eu quero apresentar o que o laboratório fez, o que ele pretende ainda fazer, certo? Bom, um outro projeto que foi desenvolvido com os aparelhos aqui, que está no Lactes, foi a avaliação de riscos no consumo de alimentos potencialmente contaminados por metais pesados em Santo Amaro, que foi encerrado em 2018, sob aí a coordenação também de professor Fábio, com vários professores aqui do CCS, tá? Em parceria, e aqui a gente estudou, então, avaliar o risco à saúde humana decorrente do consumo de alimentos. Esses alimentos eram animais e vegetais potencialmente contaminados por chumbo e cádmio no entorno de Santo Amaro, tá? Bom, a gente neste projeto também fez a análise do caranguejo-uçá enquanto bioindicador, então aqui a gente fez a análise do tecido muscular e também do hepatopâncreas, que corresponde ao nosso fígado, ao fígado dos vertebrados, tá certo? A gente verificou algumas alterações morfológicas, mas essas alterações foram demonstradas principalmente nas brânquias. Eu não coloquei aqui as brânquias, mas a gente também analisou as brânquias deste bioindicador. Também analisamos o tecido do fígado e músculo de frango, que estava aí nessa região que o projeto abrangia, e aí, nesse laboratório, a gente construiu também as lâminas histológicas, verificamos focos de processo inflamatório, algumas alterações no tecido muscular, como deposição lipídica, que são bastante significantes e demonstram aí um aspecto mais direcionado apresentam um aspecto mais patológico do que saudável, né? E esse frango a gente tomou cuidado de comprar nos locais em que a população consumia, certo? Aqui a gente tem também tecido muscular e fígado. Não, ali era... Opa, desculpa, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem músculo e fígado, e aqui eu repeti, desculpem. Aqui a gente tem, então, músculo, que é um tecido, mas agora a gente tem o músculo e fígado de peixes, que foram coletados aí neste local da abrangência do projeto, tá? E a gente também notificou algumas alterações significativas, indiciando aí
um processo histopatológico a nível tecidual, tá? A gente também fez análises de coentro, de aipim, nós não encontramos muitas alterações nos vegetais, mas no próprio laboratório a gente utilizou então esses aparelhos para montar as lâminas e fazer estas análises dentro deste projeto, tá? Bem, esses projetos anteriores, então, resultaram em muitos TCCs, em dissertações e algumas teses. A gente apresentou alguns resultados em eventos científicos, gerou alguns artigos científicos, que eu não vou me deter agora para falar sobre esses e nem os resultados, mas a gente teve uma produção durante todos esses anos e através do desenvolvimento desses projetos bastante boa e relevante, certo? Bom, com os aparelhos que hoje a gente tem no Lactes, a gente também fez algumas análises em contribuição ou em parceria com os outros professores. Aqui eu apresento um projeto coordenado pela professora doutora Isabela de Matos Mendes, que é a análise anatomo-histopatológicas de lesões do fígado de frangos contaminados por salmonela e escherichia em abatedouros do recôncavo, né? E aqui a gente queria verificar principalmente a presença de celulite e E. coli em carne de frango e sua associação com os agravos à saúde e à contaminação humana. Deste projeto, então, surgiu a tese do professor Ricardo, que, em parceria conosco, fez também as suas lâminas histológicas e as suas análises, fotomicografias da sua tese aqui no laboratório ou nos aparelhos que hoje a gente tem neste laboratório, né? Então, o professor Ricardo desenvolveu a tese Escherichia coli em aviários, celulites e fígados de frango e suas consequências para a avicultura, e defendeu esta em 2015, tá? Então, ele estava verificando dentro daquele projeto, né, a presença de celulite e E. coli na carne de frango. A gente fez a análise tanto da pele, que eu não coloquei aqui nenhuma foto, e do fígado destes frangos. Nós notificamos algumas alterações histológicas, aspectos patológicos que indicavam aí estas alterações, e a presença dessa Escherichia também foi demonstrada, mas com análises genéticas feita com a colaboração do professor Marcílio, tá certo? Então, a colaboração aí do professor Ricardo, durante o desenvolvimento da sua tese, também adicionou um ponto de pesquisa para esses aparatos que hoje a gente tem aqui no Lactes, certo? A professora Fernanda de Freitas Virgínio Nunes, também no desenvolvimento da sua tese, denominada Sanidade de Ostras, cultivadas na Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape, foi defendida em 2016, ela também utilizou desses aparelhos e também foi uma colaboradora do laboratório no desenvolvimento de pesquisa, e parte dessa tese foi então desenvolvida no laboratório ou com esses aparatos, principalmente a construção das lâminas histológicas, né, que gerou então esses 2 capítulos da sua tese, que são os aspectos sanitários e histopatológicos, né, da ostra cultivada na reserva, e a verificação de parasitos na ostra também deste local, tá? A gente não tem fotos porque a professora nós não conseguimos a foto deste capítulo. Mas a gente tem também a professora Valéria Macedo, que também contribuiu para as pesquisas e fez uma parte da sua tese também no laboratório, e essa parte também constituiu na construção de lâminas histológicas, aí para a verificação do ciclo reprodutivo da mistela goianensis. A sua tese intitulava Segurança Alimentar e Nutricional e Conservação, uma abordagem no contexto de uma reserva extrativista no Nordeste do Brasil, e ela defendeu a tese em 2017. E aqui a professora tem como resultado, né, uma publicação com estas lindas lâminas histológicas, né, com essas fotomicrografias da mistela, demonstrando aqui o seu ciclo, né, o ciclo do desenvolvimento, o ciclo reprodutivo destes animais. Professora Valéria, se estiver ainda aí, quiser falar alguma coisa,
Valéria, sobre esse seu projeto, fique à vontade, tá bom? Eu não vou apresentar muito resultado, porque a minha ênfase é realmente só na colaboração aí e o trabalho em conjunto que nós tivemos com vários outros professores, mas realmente o resultado da professora Valéria é magnífico, tanto que gerou essa publicação muito importante para a sua tese, tá? Bom, além desses projetos que já foram desenvolvidos, atualmente a gente tem alguns projetos em desenvolvimento que a gente está trabalhando aqui no LACS, e um destes é o estudo de bioindicadores para avaliação dos impactos ambientais por metais na Reserva Extrativista Marinha da Baía do Iguape, e eu coloquei aqui o nome dos colaboradores, que atualmente está junto com a gente aqui, então o coordenador é o professor Fábio, e nós trabalhamos com a professora Fernanda, Isabela, Marcílio, a professora Valéria, o professor Roberval, e graduandos e pós-graduandos. Não dava para colocar o nome de todo mundo, peço desculpa, mas eu queria só enfatizar a interlocução que a gente tem com os outros laboratórios, né? Porque dentro deste projeto a gente pode fazer com o professor Marcílio aí à frente das análises genéticas, professora Fernanda, Ricardo, Isabela e Valéria à frente das análises microbiológicas, à frente das análises aí da população local, e a gente contribui, então, com as análises bioquímicas, eu junto com o professor Fábio, e as análises histopatológicas de bioindicadores, tá? Então, a gente quer, né, com este projeto, que ainda é atual, avaliar os atuais impactos ambientais derivados de ações antrópicas na Reserva Extrativística Marinha da Baía do Iguape, através da análise da água, sedimentos, análises histopatológicas, como eu já falei, análises bioquímicas, testes de genotoxicidade, de metais tóxicos e análise microbiológica. Então, a gente tem um grupo de professores, é um grupo muito multidisciplinar, que faz parte desse projeto, e então tem diversas vertentes, e o Lácteos contribui, então, para a construção, principalmente, das lâminas histológicas de alguns bioindicadores, ok? Um outro projeto que a gente está atualmente desenvolvendo, agora em parceria com o CCAB e CETEC, é o desenvolvimento do índice de qualidade das florestas de manguezais na Baía de Todos os Santos. São diversos pontos de coleta, a gente tem aí muitos pontos de coleta ao redor de toda a Bahia, então é um trabalho muito grande, que foi agora prorrogado até 2022, inicialmente tinha duração de 18, 19, prorrogado não, a gente teria que terminá-lo em 2021, mas a gente conseguiu já passar para 2022, e esse projeto ele está sob a coordenação do professor Jorge Gonzaga, do CCAB, né? Então aqui é um projeto também muito multidisciplinar, onde a gente onde todos nós, né, cada um dá a sua contribuição, desde análise do solo, planta, organismos bioindicadores, para verificar os impactos ambientais e para que a gente possa determinar o índice de qualidade das florestas de manguezais da Baía de Todos os Santos. Aqui no Lácteos, junto com o laboratório de química, que está o professor Fábio à frente, a gente faz análises proteicas e de glicose na hemolinfa de alguns bioindicadores, e a gente também faz a análise histopatológica dos órgãos do bioindicador caranguejo-saca. Esse projeto está em andamento e a gente está em plena aí análise de algumas lâminas que a gente fez, e ainda há muitos outros pontos de coletas que a gente tem que coletar para continuar as análises. Então, desse projeto, a gente tem aqui algumas fotos, né, que demonstram claramente o dano tecidual causado neste bioindicador. A gente fez análises de brânquias e músculo, principalmente, e a gente denota aí alterações tanto nas brânquias quanto nos músculos. São alterações fisiopatológicas, né? Claro, se você tem uma alteração na brânquia e esse animal é um animal filtrador, ele vai ter aí complicações e, claro, levar aí a problemática a sua espécie, né? A gente não está só analisando o caranguejo como um bioindicador para verificar a qualidade do meio ambiente, mas também
enquanto um alimento que é aí consumido pelo próprio homem, tá certo? Então, a gente tem aqui alterações como desprendimento epitelial, formação de edema, aumento aí nos vasos destas brânquias. Nós também verificamos a presença de granulomas, e no tecido muscular a gente ainda não começou a fazer as fotos, mas a gente já fez algumas análises sob microscopia, a gente verifica também muitas alterações no músculo, que é justamente a carne que a gente come deste bioindicador, né? Então, eu acho que é um projeto que vai nos dar bastante frutos enquanto o proposto aí, quanto ao seu objetivo, tá? Bom, em parceria com a UFBA, sob a coordenação do professor Marcelo Biondário, que também está aqui no Lactes, a gente tem aí 3 grandes projetos em desenvolvimento. Um é a cinética da infecção aguda por Toxoplasma gondii, as alterações histopatológicas no cólon de animais modelos, no caso aqui de ratos. Esses ratos, eles são infectados, são dissecados já aí na UFBA, e aqui no Lactes está sendo realizada, então, a construção das lâminas, o processamento, as colorações, e com o desenvolvimento desses projetos, sob a coordenação do professor Marcelo, a gente tem aí desenvolvido várias técnicas de colorações diferentes que a gente fazia antes, que eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês, para ter também em mente o que a gente pode ainda fazer no futuro. Então, aqui esse projeto objetiva principalmente avaliar as alterações na parede do cólon, em um modelo, claro, animal, né, que é o rato, após a infecção com toxoplasma, né, para compreender o papel da barreira intestinal e a cinética da fase aguda da infecção desse micro-organismo nos ratos. A gente tem aqui algumas fotomicrografias, eu não vou estar lendo aqui estes resultados, mas eu gostaria de apresentar para vocês aqui algumas outras colorações que a gente desenvolveu, e, claro, esses protocolos existem, e a gente tem hoje esses corantes no laboratório, justamente para que as pessoas que tenham interesse em fazer algumas análises diferenciais ou histopatológicas possam estar utilizando o laboratório e possam estar utilizando desses protocolos que a gente tem aqui bem estabelecido. Então, aqui é uma coloração com PAS, a gente está... Essa coloração, a gente pode buscar aí carboidratos, como glicogênio, glicoproteína, glicose aminoglicanos, em tecidos conjuntivos, em muco e até membrana plasmática, tá? E fica aí aqui nesse caso, a gente tem a análise, né, da histoarquitetura da mucosa intestinal, para ver se está intacta, se não está intacta, as alterações, presença de infiltrado inflamatório, e dá para fazer também, com essa coloração, a contagem de células caliciformes, quantificação de muco e tudo mais. Essa outra coloração com a Ocean Blue, dá também, como vocês veem aqui nessa foto, para identificar claramente as células caliciformes e uma resposta a essa infecção, né, que foi aí induzida. Então, a gente tem uma outra técnica que a gente desenvolve aqui hoje no laboratório, que dá para fazer outras análises histopatológicas, não só em animais modelos como ratos, mas em qualquer espécie de invertebrados ou vertebrados, tá? Existe também a técnica da coloração do azul de toluidina, onde a gente pode, então, verificar a presença clara de mastócitos, que são células importantíssimas na resposta imune, a resposta principalmente frente às alergias, tá? E também a gente consegue detectar, claro, presença de glicose aminoglicano, proteoglicano, e essa coloração também ela é muito utilizada para detecção de tumores em animais modelos, mas também nos homens. A gente não tem a análise de tecidos de pacientes, mas a gente tem análise de tecidos aí tumorais em animais modelo, tá? Aqui a gente tem um outro tipo de coloração que a gente desenvolveu aqui, que será um dos projetos futuros que a gente está agora em mente a desenvolver com um grupo de professores aqui do CCS. Essa coloração é com Picrocírios Red.
a gente tem aí um filtro que polariza a luz, e a gente pode verificar a presença de fibras colágenas, né, frente a uma inflamação. E aí a gente pode, através dessa deposição de fibra colágena, porque quando a gente tem uma inflamação, a gente tem o desenvolvimento, claro, primeiro da lesão, e depois, como um processo de defesa, a construção de tecido fibrótico, e esse tecido, claro, é rico em colágeno, então a gente pode verificar tanto, quantificar as fibras colágenas, a gente consegue, com essa coloração e com essa microscopia de luz, com esse filtro, fazer fotos das fibras colágenas do tipo 1 e do tipo 3, e se as duas estiverem presentes, sai assim amarelado, como a gente pode estar vendo aqui. E aí tem um programa que a gente acoplou ao microscópio, que a gente consegue fazer em cada área a quantificação destas fibras. Então, não só com fotomicrografia, mas a gente consegue quantificar literalmente dentro de uma determinada área essas fibras aí nesse tecido após uma infecção, tá? Então, é uma técnica muito bacana que a gente pode desenvolver diferentes projetos aí com esse tipo de coloração e até com esse tipo de análise histológica. A gente faz essa análise no microscópio. Claro, quando a gente vai fazer a foto, a gente utiliza o microscópio ou dos laboratórios de ensino ou do laboratório de parasitologia, e esse filtro a gente acopla e retira conforme o tipo de coloração que a gente está fazendo. Então, é uma coisa muito bonita que eu pretendo, junto com outros professores, estar desenvolvendo, continuando o desenvolvimento com essa técnica. Aqui a gente tem um outro tipo de coloração que a gente também faz hoje no laboratório para detecção também de fibras colágenas, dá para quantificar com esse programa aí no computador também essas fibras, e nesse caso aqui está sendo analisada a arquitetura da parede do intestino, que a gente tem detalhe de um gânglio nervoso, né, então está se detectando aí a presença de fibrose e a histoarquitetura do intestino após as lesões ou infecção com esse toxoplasma. Um outro projeto que está sendo desenvolvido, também sob a coordenação do professor Marcelo, é a investigação do efeito de flavonoides na modulação da resposta da glia entérica associada à microbiota intestinal em modelos experimentais da doença de Parkinson. Então, aqui ele faz uma análise semi-quantitativa dos achados histopatológicos, incluindo a arquitetura da mucosa intestinal, presença e distribuição de infiltrado, presença de processo inflamatório nas criptas intestinais, né, formação de abscesso, e assim por diante. E, claro, como a gente tem hoje no laboratório a condição de fazer vários tipos de colorações, a gente tem, então, a condição de fazer vários tipos de análise e obtendo aí resultados muito bonitos, né? Que são alguns resultados desse projeto que ele nos cedeu para apresentar para vocês, e essas lâminas foram todas construídas aí com os aparelhos que hoje compõem esse lácteos que antes estava aí mais espalhado nos outros laboratórios, tá? Então, aqui dá para ver uma análise do duodeno, jejum no ilho, verificando toda a arquitetura após uma indução. Quantificação de células de Panet, né, muito importantes para a resposta imunológica. Aqui, coloração com APS, que também é muito importante para a gente verificar aí as células, a presença de células caliciformes, o tipo de secreção que essas células possuem, e dá para fazer uma quantificação e uma análise bastante interessante. A gente também consegue fazer, e fizemos aqui claro, sob a coordenação do professor Marcelo, uma imunofluorescência. A única coisa é que a gente não tem no CCS um microscópio de imunofluorescência, espero que nos próximos a gente possa adquirir. Então, essas fotos foram realizadas na UFBA, mas todo o processamento, toda a construção das lâminas, todo o processo de coloração, ele foi feito nesse laboratório, tá? E aqui está se indo em busca de marcadores neuronais, porque, claro, para verificar aí a resposta do sistema nervoso entérico
frente a diferentes estímulos, tá certo? Bom, e um outro projeto que ainda está em desenvolvimento aqui no laboratório é a avaliação da patogenicidade de 2 assemblagens, né, da giardia, as células e tecidos que constituem a parede do duodeno. Esse trabalho ele está sendo desenvolvido aí com camundongos. Como eu falei anteriormente, como a gente não tem aqui um biotério, esses camundongos e os tratamentos foram feitos aí no biotério da UFBA, mas a construção e as análises das lâminas histológicas estão sendo feitas aqui no CCS, agora no Lactes, né? Então, ele vai avaliar também a patogenicidade relativas aí às respostas do sistema nervoso entérico através da verificação de como está a histoarquitetura da parede aí intestinal nestes camundongos. Já temos algumas fotos, eles nos cedeu essas fotos, esse trabalho ainda está em andamento, né? Mas ele já tem algumas micrografias muito bonitas, com resultados bastante significantes, certo? Então, com relação aos projetos anteriores e aos projetos atuais que a gente está desenvolvendo aqui no Lactes, são esses, mas para encerrar, eu gostaria de apresentar essa prancha aqui, onde a gente tem aí a idealização de alguns projetos futuros, né? Esse projeto, eu já compartilho essa ideia há vários anos com muitos professora Isabela, professora Valéria, Fernanda, Marcílio, professor Fábio, né, que é a construção de materiais didáticos, tanto de um atlas histológico virtual, quanto de livros ou livros de exercícios para biologia ou até para as aulas de cursos da área da saúde. A gente pode muito bem falar da histologia, né, do sistema gástrico, com muitas lâminas que a gente já tem aqui no CCS. Durante todos esses anos, todas essas análises em diferentes projetos, a gente foi coletando muitos tecidos e órgãos de diferentes animais, e eu sempre fui, junto com outros professores, com a colaboração de alguns discentes, fazendo muitos cortes histológicos. Então, hoje a gente tem um laminário imenso, a gente precisa classificá-lo aí nos diferentes sistemas para montar um material didático para os cursos da área da saúde, mas o sonho também é fazer um livro e material didático para biologia, com material histopatológico e histológico, né, em condições saudáveis e em condições patológicas, de invertebrados, porque a gente tem como professora, a professora Valéria tem material de invertebrado, professora Fernanda, eu também tenho, vários outros animais, então a gente pode estar sentando aí para descrever esse projeto, e eu tenho certeza que esse projeto ele já está em andamento, porque a gente já tem muitas lâminas prontas, mas ele precisa aí começar a ser escrito. E o laboratório está aberto, né, para todos aqueles que queiram fazer alguma análise histopatológica de algum processo infeccioso em bioindicadores ou em outros tipos de animais, processo induzido ou natural. A gente continuou com o trabalho que o professor Ricardo tinha feito na sua tese, e agora a gente vai fazer análises de fígado desses animais que ele utilizou para o seu trabalho, mas com outros corantes para verificar, por exemplo, a lesão e também a presença de fibrose nesse tecido, através daquelas colorações específicas que eu falei para vocês, que a gente já tem um protocolo bastante estabelecido. A gente também vai começar a fazer análises histopatológicas de algum material da professora Isabela, que ela utilizou na sua tese, e que a gente quer aí verificar também a presença de fibrose, a quantificação, nós vamos fazer uma quantificação de colágeno. E além destes, claro, continuar com os projetos que a gente já tem aí, mas o que eu queria apresentar mais para vocês é que o laboratório está aberto, tanto para fazer e desenvolver projetos em conjunto, quanto para que o próprio professor ou o próprio aluno de uma graduação ou de um mestrado ou de um doutorado possa vir até aqui e, com o seu orientador, possa desenvolver também a sua pesquisa na construção de lâminas, no feitio aí de
material para análises histopatológicas, e a gente está à disposição aí para conduzir esse trabalho, mesmo não participando diretamente do projeto, tá certo? É uma forma, então, claro, a gente quer melhorar as análises de imunohistoquímica, claro, o único problema é que a gente precisa ter mais dinheiro para comparar os anticorpos, quando a gente fala de imunohistoquímica, mas a gente sabe que a gente já tem também todo o protocolo desenvolvido e a gente tem aí o processo, um laboratório montado para a montagem de todas as lâminas com esses anticorpos, se for o caso, né, para fazer uma análise imunohistoquímica, tá certo? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. O laboratório está de portas abertas, espero que muitos pesquisadores possam utilizá-lo, possam estar desfrutando desse material que a gente foi adquirindo durante todos esses anos, desde 2011, para que a gente possa contribuir aí, né, com a formação e a melhoria da nossa ciência, tá certo? Isso aqui é só uma tabelinha que eu não vou falar, que também seriam aspectos que a gente pode estar analisando. Quando a gente tem a histopatologia, a gente pode fazer também análises junto ao microscópio, onde a gente tem diversos programas para fazer contagem de células, para fazer análise e quantificação de muco e etc. Então, tem aí já alguns programas já instalados no microscópio para que a gente possa fazer essas análises. Então, era isso que eu queria apresentar. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Cibele. A gente que agradece sua brilhante apresentação aí. Gostei muito. Dentro do tempo também, né? Que bom. E a gente não tem nenhuma questão no chat. Se vocês quiserem fazer, se inscreverem, podem se inscrever. Ou fazer de forma escrita aí no chat, né? Eu espero que a gente tenha apresentado o laboratório e as diversas coisas que a gente pode fazer aqui de forma clara, né? Que era essa a intencionalidade da apresentação daqui. Eu não me detive muito a resultados, porque não era essa a intenção. A intenção é realmente abrir as portas deste laboratório para pesquisadores, para alunos que tenham interesse e tenham a necessidade de fazer análises aí com esse direcionamento, tá bom? Mas, se quiserem perguntar algumas das coisas que foram apresentadas aí, não tem problema. Eu achei muito interessante, Cibele. A gente vai aguardando aí se aparece questão, a gente vai conversando enquanto isso, né? Certo. Eu achei muito bacana a quantidade de interações, né, que o laboratório tem, e isso se deve ao seu trabalho, né? Parabéns por esse trabalho. Aí são várias pessoas, né? Fábio, Isabela, Ricardo, Valéria, que você falou, Fernanda, Marcelo, Marcílio. Né? E eu diria assim que... A gente tem o CCAB e o CETEC agora com esse projeto. CCAB e o CETEC. Eu diria que, assim, eu parabenizo você por sua capacidade de integração, né? De juntar as pessoas, né, de facilitar as interações, né, aumentar as interações, e eu diria que eu apostaria o mestrado stricto sensu, que é tão necessário para o CTS nesse momento, eu apostaria nesse grupo de pessoas, né, nessa união, nesse conjunto, porque um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação precisa ter um núcleo duro, assim, de docentes, e eu acho que há grandes chances, né, o Comeps aí está buscando isso como objetivo, né, grandes chances do mestrado sair dessas interações aí, né, alguma coisa eu não saberia o que exatamente, a nomenclatura, aí é claro que as interações aí vai aparecer isso, né, e também o histórico de tentativas do CCS vai aparecer. O que você acha disso? Então, e aí você pode se incorporar a esse grupo com as suas análises aí, e a gente pode fazer análise também
de respostas aí neurológicas muito interessantes com histopatologia, e hoje a gente tem aí várias colorações que os protocolos já estão todos bem estabelecidos, né? Pode fazer análise de sistema nervoso entérico, até análise de sistema central, sistema nervoso central, com essas colorações simples. A gente tem os aparelhos, né? A gente, claro, precisa de um biotério, que isso é óbvio e evidente que a gente precisa, mas com algumas parcerias, a gente tem já um laboratório onde a gente pode fazer várias análises, né, relacionadas a essa temática. Certo. Que você viu aí que eles fizeram uma indução para verificar né, as lesões do sistema nervoso entérico e relacionar isso com o desencadeamento de uma doença de Parkinson, sabe? Então, aí, assim, você consegue, com análises mais baratas, que é a histopatologia, não são análises muito caras, ter uma resposta muito boa a diversos tipos e modificações histofisiológicas, né, ou alterações histopatológicas, isso é bem interessante. Então, a gente consegue abranger muitas áreas mesmo, né? Então, tem a microbiologia, a química, até a genética, em resposta aí às alterações genéticas, a gente tem muita coisa para fazer. Em conjunto, porque sozinha a gente não faz nada. Isso, muito bem. O professor Marcílio está inscrito para fazer uma questão. Boa tarde, olá, Léo, Sônia. Olá, boa tarde. Na verdade, eu não vou nem fazer questão, Léo, eu vou só complementar o que você falou com relação à apresentação de Cibele. Para além dessas parcerias que ela tem formado e os projetos que ela tem conduzido, que ela colocou aí brilhantemente na apresentação dela, ela tem conseguido agregar uma boa relação interinstitucional, né, com outras instituições, com outras pessoas. Por exemplo, ela chegou agora da Espanha recentemente, onde ela passou 1 ano e meio no pós-doutorado. Ela tem uma relação muito próxima com esse grupo da Espanha, ela tem relação muito próxima com outros grupos de pesquisa que fortalecem muito as atividades de pesquisa que Cibele e o grupo todo vem desenvolvendo nesses anos. Então, eu acho que, para além dessa parceria interna, a gente precisa olhar um pouco para os nossos colegas, para os nossos parceiros externos e valorizar, né, também essas parcerias. Eu acho que só fortalece, né? E o grupo, principalmente a parte de histopatologia ou de patologia, em que Cibele brilhantemente vem conduzindo, vem tocando à frente, a gente percebe o crescimento, né, das atividades e das pesquisas que vem desenvolvendo nessa área aí no CCS. Então, você vê os resultados que se tem, os projetos que se tem desenvolvidos, né, por esse grupo, com Cibele à frente, sem sombra de dúvida nenhuma, que quem entende de patologia que é ela, eu não entendo praticamente nada de patologia. Não, mas você está junto. Mas é muito importante para a gente crescer, né, como um todo, né? Você vê a interação, como você bem colocou, e Sibeli falou, eu estou colocando isso porque a gente precisa valorizar o que a gente tem de bom, né, na nossa instituição. E eu acho que os projetos que estão relacionados nesse tema, que a professora Cibele e os demais têm conduzido, eles têm agregado muito. Aí vem a microbiologia que entra nesse processo, a parasitologia que entra nesse processo, de certa forma, a genética, de alguma forma, entra né, nesses processos. Então, essa agregação, né, essa conjunção de temas e de pessoas nos fortalece. E aí, óbvio, né, eu queria também desabafar um pouco com relação ao interesse das pessoas, né? Se a gente vê, eu quero só pontuar uma questão assim. Eu entendo que a gente está num período de evento, que a gente está num período de seminários, mas os nossos seminários, que é o Recôncavo, né? Os nossos seminários, que tem um objetivo que foi tão cobrado por todos no comércio, nas reuniões de comércio, tem ficado esvaziado. Então, a apresentação dessa que Cibele fez, né, ela não poderia ficar restrita a 4 ou 6 pessoas que estão aí
sendo estas uma parte que faz parte do próprio comitê de coordenação, né, ou ajuda na realização do seminário. Aí, como sugestão, Léo, já que você está à frente, está gravado essa aula, essa atividade, de alguma forma a gente divulgar essas atividades do Comeps gravadas para, não sei, postando na página do CCS ou fazendo algum tipo de movimento nesse sentido, porque eu acho que merece, vale a pena, e é importante essa divulgação para mostrar de fato o que o Comeps faz, quais são os laboratórios que estão envolvidos, né, em todo o complexo, e principalmente, né, todas as falas até o momento, elas trazem uma questão importante. Os laboratórios eles estão abertos para parcerias, os laboratórios estão abertos para novas atividades, para novos projetos, entende? Isso é importante frisar, a Cibele colocou muito bem isso aí, falou claramente sobre isso, os outros têm falado também, porque a intenção, acho que do Comeps e do CCS de uma forma mais ampla, é que a gente cresça juntos. E, para isso, a gente precisa estar juntos, né? Para esse crescimento. Então, quando um cresce, como o LACS cresceu, como a patologia cresceu esses últimos anos, um trabalho brilhante que vem sendo feito aí, conduzido pela professora Cibele, os outros vão juntos também, crescem juntos. Então, eu fico triste, eu falei isso no último seminário, e vou repetir hoje, porque eu acho que a gente precisa falar. Eu fico triste quando a gente vê a pouca participação nos seminários, quando a cobrança foi muita para que a gente tivesse alguma forma de aproximar os pesquisadores, as pesquisas que estão fazendo, formar novas colaborações. Mas sempre eu entendo as outras pessoas também. Eu tenho um grupo, a gente tem uma carga enorme de atividades que às vezes não dá conta. Né? Ao mesmo tempo que está ocorrendo agora, está ocorrendo uma reunião do NDE mais colegiado, que eu deveria, Cibele também deveria estar lá, mas, assim, isso não justifica a pouca participação nas atividades, porque não é nessa. Essa especificamente coincidiu com outras atividades, com várias outras. Né? Tem Reconcitec também. Reconcitec, mais reunião de NDE com colegiado. Então, isso, obviamente, é compreensível. Mas e as outras, que era a única atividade da tarde da quarta-feira? E a gente teve um público pequeno, 10, 12, 15 pessoas. Sinceramente, eu esperava 40, pelo menos 30, 40 pessoas nesse seminário. Não é por falta de divulgação, entende, Léo? Porque a divulgação está sendo muito bem feita por vocês. Exatamente. Está muito aplicado. bacana. O que Léo fez, os cards, iam todos bonitinhos, bem arrumadinhos, todo lá, divulgado o link para todos os grupos, a gente replica. Então, não é falta de divulgação, entende? Eu acho que é mais por falta de interesse, ou, eu quero acreditar, pela sobrecarga que todos estão tendo com outras atividades, né? Mas eu acho que a gente pode conciliar. Enfim, é um desabafo. Se me desculpe por esse desabafo, isso não tira em nada o brilhantismo da sua apresentação, a importância da sua apresentação, né? Eu acho que se a gente divulga essa apresentação em outros canais, em outros meios, aí a gente pode até editar a minha fala, viu, Léo, para não ficar... Eu quero editar a minha também. Editar essa fala... Não. Imagina, é uma fala super importante, porque você tem razão. Tem razão, Marcos. Se quiser deixar, pode deixar, não me incomodo, não. Mas, não. Eu acho que a gente precisa divulgar. E com relação ao mestrado que foi colocado, a gente precisa retomar essas discussões de fato. E eu acho que a gente precisa retomar essas discussões de uma forma mais pragmática, ou seja, a gente precisa de fato avaliar que tipo de tema a gente pode trabalhar em um mestrado e quais são as pessoas em cima daquele tema podem agregar. E os outros, infelizmente, até eu corto na carne, se for preciso ficar de fora, mesmo colaborando, podendo colaborar na construção, não me incomoda ficar de fora, porque eu sei que eu vou crescer também. No futuro, eu posso ingressar como colaborador
com as atividades em andamento e até chegar a fazer parte do corpo docente do mestrado. Mas eu acho que a gente precisa ser pragmático e fazer algo que, de fato, a gente consiga agregar força para submeter alguma coisa. Eu sei que eu digo isso porque no primeiro a gente fez algo, até pela inexperiência que a gente teve, o primeiro ele foi muito agregativo, ou seja, a gente partiu do princípio de que a gente agrega pessoas e depois pensa. É o contrário, a gente precisa pensar e depois saber quem pode contribuir. E aí pensar, isso implica em pensar qual o tema, o que de fato a gente pode ofertar que não seja repetitivo, que não tenha outros e que possa colaborar com o Recôncavo, a região e o país de uma forma geral em algo novo. Se a gente não fizer isso, a gente vai acabar toda vez caindo no mesmo problema, que é um problema de avaliação. E o que eu acho importante também é verificar, porque, assim, a gente sabe que a gente já tem uma estrutura para desenvolver uma dissertação, entendeu? Tem laboratórios onde a gente pode fazer diferentes tipos de pesquisa e ver também essas possibilidades. Por exemplo, não adianta a gente querer trabalhar num mestrado que vai fazer uma pesquisa que a gente não tem nem condições de iniciar essa pesquisa aqui, né? Exato. Eu acho que o CCS já tem uma condição básica com laboratórios de desenvolvimento de pesquisa para desenvolver diversos tipos de dissertação e ver aí como isso acontece. Né? Pensando no Comeps, né, minha fala foi nesse sentido, assim, de elogiar essas interações que Cibele e o Lactis têm promovido, né? Porque eu penso que o mestrado vai surgir de um grupo, desse grupo coeso. Não dá para pegar o Comeps inteiro, com as áreas de humanidades, com as áreas de biológicas, com as áreas da saúde, e juntar numa coisa interdisciplinar aí. Tem que ser um grupo de pessoas mesmo de uma área. Essa área que Cibele apresentou hoje, esse grupo, por exemplo, né? Estou fazendo uma especulação, se juntar, escrever um projeto, sabe? Agora, se for ficar pensando, que nem Marcílio falou, em agregar todo o Comeps, ou toda o CCS, toda o UFRB, não se tem um mestrado, porque mestrado e doutorado, né, a pós-graduação é uma coisa específica mesmo. Não adianta ser muito geral. Pode ser mais de um grupo, pode ser 2, 3 que tenham afinidade e o potencial, afinidade de temas e o potencial de avaliativo, a gente pegando os critérios da própria CAPES, pode ser mais de um, não tem, só precisa fazer uma avaliação mais criteriosa. Eu acho que é o caminho que a gente pode seguir, sabe? Bacana. Estou olhando no chat aqui, tem a professora Sônia, não sei se ela fez uma questão. Parabéns pela bela apresentação, Cibele. Acho importante pontuar sobre as possibilidades de desenvolvimento do discente que se engaja na área da pesquisa. Com certeza, exatamente. Né? A Soninha quer falar, não? Ela falou que está sem microfone. Tá certo. Não, mas o que ela quis dizer é que é muito importante os discentes também saberem que a gente tem esse tipo de laboratório e que a gente está, por exemplo, eu estou agora todos os dias aqui montando lâmina, fazendo análise microscópica, fazendo foto. Se um discente quiser fazer um estágio, por exemplo, aprender alguma dessa técnica, ele pode vir, pode colaborar, não precisa nem ser PIBIC, não precisa ser TCC, não precisa ser nada, ele pode começar como um estagiário, né? Então, existe essa possibilidade de um discente já estar dentro do laboratório, dele se inserir para aprender algumas técnicas diferentes, etc. E a gente está em full-time trabalho, porque tem muita coisa para fazer de vários projetos de desenvolvimento e a gente não está como eu fiquei afastada também, tinha ido um pouquinho mais devagar, então a gente está com muito trabalho, né? Então, os discentes, claro, são convidados aí também a participarem de todo esse processo. Certíssimo. Se não tiver mais nenhuma questão... Ok. Eu só queria... Parabéns, time. Eu só queria, Léo, para finalizar, porque agora eu vou para a reunião de colegiado, sou membro. Eu também. E só parabenizar pela apresentação do Cibele. A gente
depois fazer uma reunião para discutir algumas questões. E, Léo, estou pensando, até o final do mês, eu estou só tentando concluir o relatório bianual do Comeps. Depois eu mando para você, para a gente avaliar juntos e a gente chamar uma reunião do Comeps para final desse mês ou início do próximo, antes de encerrar o ano, a gente fazer mais uma reunião. Ok. Do Comeps para discutir algumas coisas nesse sentido. Tá bom. Eu queria divulgar o próximo encontro, para quem está presente aí, efeitos da linhaça na saúde óssea em modelos experimentais. É uma apresentação do professor Carlos Alberto Soares da Costa, e ela já vai ser na semana que vem. Por ocasião do feriado aí, do Dia do Funcionário Público, né, a gente adiou essa apresentação para hoje, né, de Cibele, dia 4, e então a próxima continua para a gente ser quinzenalmente, né, fazer a periodicidade quinzenal, quarta-feira, dia 11/11, tá certo? Ok. Queria agradecer, então, Cibele, mais uma vez, agradecer a participação e a paciência de todos, uma boa tarde, se cuidem, fiquem bem. Tchau. Um abraço. Boa tarde.